mas eu aluguei um triplex na cabeça de vocês com o biscoito de gengibre medieval, né? Então hoje eu finalmente vou te ensinar a fazer o tal biscoito de gengibre medieval com uma receita original e autêntica dos anos 1400. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e neste mês de dezembro sou a fada madrinha da história das tradições de Natal e você está no canal da Modista do Desterro. Ho, ho, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você, tal qual uma princesa indefesa, jogou as suas tranças da torre e acabou rolando por cima do príncipe e está chegando neste canal agora, meu amor, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente fala de história da moda, mais focado em gente comum e menos em estilista famosinho e superestimado. Mas no mês de dezembro eu desvio completamente do assunto para poder falar do quê? Da história das tradições de Natal e das tradições de fim de ano de uma forma geral. Então hoje eu vou te ensinar a fazer uma das primeiras receitas registradas de gingerbread, que é um biscoito de gengibre, que não vai ao forno e para o qual o gengibre era totalmente opcional. Então já senta seu dedinho nesse botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem com a tia modista pra gente revirar os segredos da cozinha, dessa vez na era medieval. Sabe aquela ideia de que na era medieval as pessoas só consumiam especiarias para disfarçar que a carne estava podre? Pelo amor de Deus, use o cérebro que você tem dentro dessa cabeça! Porque qualquer adulto funcional já cometeu o erro terrível de esquecer carne descongelando em algum lugar para ser surpreendido pelo pior budum possível no dia seguinte. Agora, olha pra minha cara e diz que tem cravo e canela no mundo que disfarce aquele cheiro de desespero vindo do inferno, mas nem f... Na era medieval, especiarias eram caras pra um caramba, porque elas não eram produzidas na Europa, elas vinham de diversos pontos da Ásia e da África. A canela em pó que hoje você compra baratinha no mercado, meu amor, ela era artigo de luxo. E ao contrário do que as séries e os idiotas aqui da internet tentam fazer parecer, não, a Idade Média não abandonou, destruiu tudo que o Império Romano estabeleceu. Tanto que as rotas de comércio de especiarias e de tecidos eram basicamente as mesmas da antiguidade. E assim como para os gregos e romanos, especiarias não eram só temperos. Elas também eram usadas em cosméticos e em remédios. Mas só quem tinha acesso a isso eram os muito ricos. Tanto que especiarias são um dos itens que mais aparecem registrados nos livros de controles de gasto das casas nobres de todo o continente europeu nessa época, além dos próprios livros de culinária do período. Sim, livros de culinária no período medieval, galerinha. Destinados basicamente aos cozinheiros que atendiam as casas e os castelos dos ricos. Mas ainda assim, bem diferente dessa ideia ridícula de que a Idade Média foram 1000 anos de trevas em que nada de relevante foi produzido. E esses livros de culinária revelam pra gente uma cozinha com pratos e sabores muito mais elaborados do que os banquetes selvagens dos filmes e das séries. Manuscritos específicos de culinária medieval podem ser encontrados desde os anos 1200. E talvez um dos mais antigos já encontrados seja o Fidelat, um tratado de cozinha árabe da Andaluzia e do Magrebe, escrito em 1260. Mas existem outros que são bem mais famosos e também são bem mais fáceis de você encontrar na internet, como o Libellus de Arte Coquinaria, da região do norte da Europa, que registra receitas escandinavas em alemão antigo e em nórdico antigo, o Liber de Coquina, italiano, dos anos 1200, Le Viandier de Taïwan, francês, do começo dos anos 1300, Le Ménagier de Paris, do final dos anos 1300, e os que eu vou usar para te ensinar uma das receitas mais antigas de biscoito de gengibre já registradas na história. O Harleian 279, dos anos 1420, e o Harleian 4016, dos anos 1450. É bem comum que vocês encontrem manuscritos medievais sendo referidos dessa forma, por um nome e um número. O nome identifica a instituição onde ele está guardado e o número identifica a catalogação, porque nem todos os manuscritos receberam um título propriamente dito. Assim, todo mundo fala a mesma língua nas pesquisas e garante que está falando do mesmo manuscrito. E por falar em pesquisa, eu preciso dizer para vocês que todas as referências que eu usei você encontra na descrição do vídeo, para poder conferir por conta própria. Mas membros e apoiadores têm acesso direto à minha biblioteca com todos os PDFs digitalizados.
Dessa vez eu não vou nem colocar o texto na tela, porque não é só uma receita em inglês. A receita está na porcaria do inglês medieval, que é um outro rolê completamente mais aleatório. Assim como receitas portuguesas antigas, tudo era escrito num bloco só de texto, com um mínimo de instruções, um mínimo de pontuação e sem quantidades exatas. Mas isso nunca impediu a gente de testar uma receita, né, Seguimores? Aqui tem coragem. Então você vai começar fervendo um pouco de mel. Aqui eu botei cerca de 400 gramas. E depois que ele levantar a fervura, você baixa o fogo e adiciona as especiarias. Aqui eu tenho pó de gengibre, cravo, canela, pimenta branca e cominho. E só isso já é o suficiente para a gente ter certeza de que essa era uma receita muito cara, reservada para casas muito ricas e talvez para ocasiões especiais. Embora não existisse o conceito de comida típica de Natal na Idade Média, a gente sabe, pelas fontes da época, que a tendência era de se comer tudo o que tinha ficado de fora no jejum do Advento, e também comidas um pouco mais elaboradas que as do dia a dia. Depois das especiarias, você vai acrescentar corante alimentício. Vermelho era a cor mais comum e indicada na receita original, que era obtida com pó de sândalo trazido da Índia. Mas outro corante comum eram os pistilos de açafrão, que era a especiaria mais cara da época. Lembra de caprichar no corante, porque enquanto a mistura está líquida e quente, ela parece mais escura do que vai ficar na verdade. E também que provavelmente o seu corante vai reagir com a coloração natural do mel. Então cuidado com os azuis, meu amor, porque você pode terminar fazendo uma massa da cor do Grinch. Agora você vai acrescentar a farinha de rosca, de preferência sem sal, de pouquinho em pouquinho, até conseguir essa textura que você está vendo aí na tela. Deixa esfriar um pouquinho, Modister. Coloque essa massa entre 2 camadas de papel manteiga e usa um rolo para abrir ela até uma espessura de 1 centímetro mais ou menos. E se você não tiver rolo de massa em casa, meu amor, não precisa se preocupar com isso. Você pode usar uma garrafa de vinho ou uma garrafa de cerveja. Só, por favor, deixa para esvaziar depois de terminar, que é para você não estragar a receita. Massa aberta. Você pode cortar em quadrados ou retângulos, que é a instrução da receita original. Mas é uma massa bem maleável, com textura de massinha de modelar. Totalmente dá para cortar com cortadores de biscoito e fazer bolinhas. E ela é muito boa para você entreter as crianças por alguns minutos, sem precisar se preocupar se eles vão estar comendo massa crua. Porque esse biscoito não vai ao forno. Agora ele só precisa descansar por algumas horas. E temos um belo prato de gingerbread com receita medieval de 1400. Como já é de costume nesse canal, o Senhor Modisto vai ser a minha vítima para provar mais uma receita. Temos um belo gingerbread medieval para vocês. Faça as honras, marido. Porque se alguém morrer, morre tu primeiro. Eu falei ou eu pensei? Eu botei cravos em cima deles porque originalmente eles eram enfeitados com folhas de... Qualquer folha que tivesse disponível presa com um cravinho, né? Mas vamos lá. Tem um tom nostálgico. Eu lembro muito textura de docinhos antigos de padaria. Eu ia dizer que tá com a textura parecida com aquele docinho de abóbora de festa junina. Aquele que é super doce. Esse aqui não é muito doce, não. É no ponto. Quando a gente tava fazendo, ele tava com cheiro muito doce. Eu achei que ele ia ficar muito enjoativo depois de pronto. E um retrogosto de chá. O cominho fica bem pronunciado. Eu devia ter tacado 3 vezes mais gengibre nisso aqui. É por isso que a receita diz que o gengibre é opcional. Porque o gengibre não faz nem cócega nisso aqui. Olha que eu botei... Na concentração dos temperos, o que eu mais botei foi gengibre. Serviu pra nada. Quem sabe na próxima tentar com gengibre in natura. Então, o problema é que, como eu tava seguindo a receita, o gengibre in natura não chegava na Europa. Ele só chegava desidratado, só chegava na forma de pó ou em lascas desidratadas. Então, eu usar ele raspado... A gente tem gengibre aí, eu podia ter usado raspado na hora, mas ele ia ser um desvio muito grande da instrução da receita. Do que era possível de ingredientes na época, né? Mas correção, dá pra notar a presença do gengibre, sim. A parte... Dá pra notar. Eu gostaria que aparecesse mais. Acho que é uma questão de gosto seu. O gengibre tá pronunciado, ele fica no retrogosto. Amigos, isso aqui... Um café. Um chá. Com botar com espumante, rapaz. Vai beber, né? Ah, e deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Biscoito de gengibre
medieval de dinossauro. Mas esse aqui eu vou guardar pro nenê quando ele chegar em casa, pra ver se ele vai gostar. Tá aprovado? Provadíssimo. Sério, gente, não dá vontade de parar. Esse é o problema, não dá vontade de parar de comer. Receita simples, receita rápida, gostosinha e ainda dá tempo de você correr no mercado perto da sua casa e comprar os ingredientes para fazer um biscoito de gengibre medieval para sua ceia de Natal.